Olá a todos, estamos começando mais um SaaS Minds e o tema de hoje é Indústria 4.0. Para falar sobre isso, eu recebo Cássio Pantaleone, presidente do SaaS Brasil, Luiz Riscado, diretor comercial do SaaS, Rui Bueno, diretor de Customer Advisory do SaaS e Ricardo Salama, gerente de consultoria do SaaS. Bom, vamos começar, Cássio. Primeira pergunta eu direciono a você. Quais as principais tendências que afetarão a prática de analytics nas principais indústrias? Eu diria que a gente tem muitas coisas acontecendo simultaneamente nesse novo universo que a gente vive, que é o universo dos dados, né? Esse universo dos dados traz para a gente algumas oportunidades e, evidentemente, alguns desafios, e a gente vê como as indústrias estão se moldando para isso, como elas estão se preparando cada vez mais, continuamente, para tirar proveito desse universo de dados. O universo de dados que nós temos hoje, ele, na verdade, transcende aquilo que tínhamos alguns anos atrás, porque não se tratam mais só de dados estruturados. Hoje nós trabalhamos com dados de imagem, dados de texto, dados de som, voz e dados organizados também de uma maneira geral. O que isso traz, na verdade? Com o advento, agora a gente tem que considerar, com o advento de uma nova tecnologia que está vindo, que é a tecnologia do 5G, no aspecto das telecomunicações, o que nós vamos ter de possibilidade com o uso dos dados e as tendências das empresas é um cenário mais imersivo, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a gente olhar para a indústria de varejo, a indústria de varejo vai poder entregar uma experiência para o cliente totalmente virtualizada e, mais do que isso, essa experiência virtualizada vai estar amparada por um conjunto de técnicas de inteligência artificial e também, evidentemente, vai estar embarcada uma capacidade de análise de dados nos próprios dispositivos, né? Por que isso? Porque, na verdade, com o advento do 5G, com essa conexão, essa conectividade cada vez mais possível, o que nós vamos ter é que lá na ponta já terá uma inteligência suficiente analítica para descobrir quais são os dados relevantes que deveriam ser trazidos para dentro da organização. Então você veja, nós estamos falando de retailers, mas a gente pode falar da própria experiência com o setor de telecomunicações, a experiência dos bancos e seguradoras. Tudo isso vai se transformar significativamente. Então, acho que essas são as grandes tendências que a gente vê aí na indústria e aonde o Analytics pode trazer um tremendo impacto para as organizações. Luiz, como as empresas precisam se preparar para surfar nessa quarta onda? É muito válido, para responder essa pergunta, nós enxergarmos a história das revoluções industriais. O Cássio falou bastante, enfatizou bastante esse momento que nós estamos vivendo, e o papel e o valor dos dados nesta quarta revolução industrial. Mas se nós olharmos para trás as três revoluções industriais anteriores, a revolução industrial do século XVIII, nós vamos observar que o catalisador daquela revolução foi o carvão, o motor a vapor. 100 anos depois, houve uma segunda revolução industrial com outro catalisador, a eletricidade, propiciando o surgimento do automóvel e uma série de outras máquinas que revolucionaram o mundo. Chegamos no século XX com a terceira revolução industrial e ali o catalisador foi o computador, a computação. Pois bem, nesta quarta revolução industrial, o grande catalisador são os algoritmos. Então, essa capacidade de transformar dados em inteligência, esse papel dos algoritmos, de fato é o que a gente crê que já está produzindo e vai produzir cada vez mais mudanças imensas na sociedade, caracterizando uma nova revolução industrial. E aí chegamos na pergunta, como que as empresas podem se beneficiar disso? Na nossa visão, de uma forma muito semelhante do que aconteceu nas outras revoluções industriais. Quem se beneficiou das outras três revoluções industriais foi quem se industrializou. Então, a capacidade de criar processos, automatizar processos, e isso tudo com governança,
foi o que fez a diferença em todas as outras revoluções industriais e é o que nós acreditamos que vai fazer diferença nesta quarta revolução industrial. Eu quero dizer que as empresas que aprenderem, estruturarem-se de uma maneira industrializada nos seus processos analíticos, essas empresas vão surfar muito melhor nessa onda que se formou e não para de crescer. E, Rui, quais são os principais obstáculos que as empresas já enfrentam para essa industrialização em Analytics? Nós temos 4 grandes obstáculos que se apresentam aí contra a industrialização do Analytics. Então, primeiro, quando você está crescendo o volume, a primeira coisa que você vai demandar é uma nova forma de aproveitar a sua infraestrutura. Então, os custos de infraestrutura, se não estão otimizados, eles já se apresentam como um primeiro e importante obstáculo, já partindo para o lado financeiro. Segundo, as ferramentas que vinham sendo utilizadas, elas precisam ter novas funcionalidades, novas capacidades, seja em fazer aquilo de forma mais rápida e seja de possuir técnicas, contar com técnicas que propiciem eu ter os resultados que eu já não estava obtendo normalmente. Então, são isso. Outro fator importante são as pessoas. A cultura da minha organização precisa refletir essa grande mudança de paradigma do modelo engessado, do modelo dos dados estruturados para esse mundo de Big Data. Então, não adianta nada eu ter o que há de melhor de tecnologia se as próprias pessoas ali, os processos da minha empresa, a cultura das pessoas, a inovação que essa empresa abriga dentro do seu corpo técnico, do seu corpo de negócio, se isso também não se transformar junto. Eu preciso garantir que o que eu estou investindo agora, se eu realmente decidir ir para o lado de aproveitar melhor os meus dados, de fornecer uma melhor qualidade, de ser mais propositivo, de ter uma inteligência prescritiva em vez de trabalhar com inteligência descritiva, isso para eu estar sempre pronto a entregar isso em tempo real, eu preciso garantir que isso não se torne obsoleto no curto espaço de tempo. Eu preciso que a tecnologia, que as pessoas, que os investimentos que eu estou fazendo acompanhem e que eu pense no futuro de médio, curto, até longo prazo, para que eu garanta o custo de propriedade do que eu estou investindo. Agora eu queria perguntar para o Cássio e para o Luiz, falando de SaaS. O SaaS já transforma dados em inteligência por meio do Analytics desde 1976. Diante dessa quarta revolução industrial, como a empresa pode se tornar ainda mais estratégica para os clientes? O SaaS, num determinado momento, ele estava realmente adequado àquelas questões que eram demandas da estatística descritiva, em alguns momentos a questão da previsibilidade, mas mais do que isso agora a prescrição, né? E a prescrição aqui envolve vários temas, e o Luiz pode até aprofundar um pouco mais isso, porque o que acontece é o seguinte, quando você quer embarcar no teu processo de transformação digital, o primeiro item dessa pauta é o Customer Centricity, né? Porque, fundamentalmente, eu tenho que ter como ponto central de toda a minha estratégia um cliente. O cliente que é aquela entidade com a qual eu faço negócios, certo? E o que acontece é que o cliente, ele gravita dentro do ambiente digital, dentro da sociedade digital, ele gravita em torno de vários elementos que digamos assim, se constituem como um centro de gravidade, onde ele está ali embarcado, de alguma forma sensibilizado. Aquilo para ele é relevante. Aquilo é relevante. E aí entra um ponto importante. As empresas, para industrializar um processo como esse, um processo de algoritmos, como o próprio Luiz colocou, elas não podem muitas vezes se dar o luxo de estar toda hora adicionando recursos e recursos e recursos e recursos de maneira infindável dentro do processo. Então, o que acontece? Faz sentido, e aí o SaaS pode ajudar muito, eu colocar dentro da minha cadeia produtiva, no meu supply chain de algoritmos, uma entidade que tem essa habilidade de trabalhar, essa experiência de trabalhar com os dados nesses modelos, né? Então, acho que aqui é que entra o que a gente vem estudando muito isso no Brasil, encabeçado pelo Luiz, pelo Rui, pelo próprio Ricardo Salama, né? A gente vem trabalhando muito essa ideia de como encaixar o SaaS dentro dessa cadeia produtiva.
E aí a gente veio com esse modelo muito mais compatível com a exigência atual do cliente. O Luiz sabe muito bem o que significa, né, Luiz? Como é que a gente É novidade? trabalhou esse negócio? É uma novidade, é uma coisa bacana. Sim, sim. Esse desafio que o Cássio pontuou de como que nós podemos colocar o melhor do SaaS à disposição da cadeia produtiva para efetivamente agregar cada vez mais valor, esse desafio nós entendemos que precisa ser respondido da seguinte forma: já que industrialização com automação e governança é efetivamente o grande desafio, ou a grande possibilidade de alcançar diferencial competitivo, e já que existem estes obstáculos que o Rui pontuou aqui de maneira muito completa, a nossa grande contribuição para a indústria, para os nossos clientes, nós acreditamos que está na seguinte capacidade: propiciarmos que os nossos clientes sejam ágeis. E com essa quarta revolução industrial, e com toda a aceleração que o mundo está vivendo e vai se intensificar, essa prontidão se tornará cada vez mais o diferencial competitivo. Por isso, nós no SaaS criamos e estamos apresentando ao mercado uma proposição focada nesse atributo. Nós estamos chamando de Agile Analytics. Inteligência analítica ágil, pronta, adequada para as demandas do negócio do cliente. E para isso, a gente entende que nós precisamos, ao mesmo tempo, trabalhar ou atacar os 4 obstáculos que o Rui pontuou. Então, ser agile, ou conseguir praticar o Agile Analytics, em primeiro lugar, o Rui apresentou os custos para você produzir analytics com os métodos tradicionais. Esses custos estão aumentando em escalas, às vezes, até proibitivas para o negócio do cliente. Então, a nossa primeira grande contribuição, ajudar o cliente a ter cada vez mais analytics com uma redução do custo total de propriedade do seu ecossistema analítico. Então, essa é uma primeira contribuição e o SaaS tem muito a ajudar nisso. Por quê? Porque o SaaS entende de ecossistema e Analytics é ecossistema. Então, através do Agile Analytics, nós queremos disponibilizar o tempo todo, grifo isso, o tempo todo, para o cliente o melhor da estatística avançada. Sejam as técnicas tradicionais, as técnicas de inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo isso que tem sido sempre a grande fortaleza do SaaS ao longo de mais de 40 anos e que os clientes agora necessitam cada vez mais com agilidade. Terceiro ponto, pessoas. O Rui pontuou muito bem. Pessoas capacitadas para produzirem, aplicarem os casos de uso, gerarem os insights no tempo ágil é um grande desafio. Com o Agile Analytics, o SaaS vai ao mercado, apresenta ao mercado, em suas soluções, pessoas, primeiro, educação, treinamento, capacitação, transferência de conhecimento para praticar o Agile Analytics. E, quando for o caso, o SaaS apresenta seus profissionais para que, na forma de squads, o SaaS ajude os clientes a gerarem o Agile Analytics. E, em quarto lugar, um ponto também extremamente importante, apresentado pelo Rui. O cliente não pode ficar refém de uma tecnologia. As tecnologias para propiciarem o Agile Analytics não podem ser como uma bola de ferro presa no pé do cliente, de tal maneira que ele tenha que ficar refém daquilo, enquanto novas tecnologias aparecem e o cliente está refém de tecnologias antigas e algumas até, como ele mesmo ressaltou, obsoletas. Então, capacidade de ser flexível e dar a garantia de a prova de futuro para o cliente, esse é o quarto ponto da proposição do Agile Analytics. Então, nós realmente acreditamos que, com redução do custo total com o ecossistema analítico, com o melhor da estatística para gerar o Agile Analytics, com
a formas criativas e adequadas de preparar os clientes para terem os recursos para produzir o Agile Analytics. E com esse Future Proof, nós acreditamos que o SaaS tem uma proposição diferenciada no mercado para permitir essa industrialização. Se tu me permite, Mila, um comentário importante aqui em cima do tópico que o Luiz traz, né? Mas esses dias o Ricardo Salame entrou na minha sala e a gente estava discutindo um pouco sobre essa história do que significa o Supply Chain Analítico, né? E pouca gente entende muitas vezes o que isso significa. Por exemplo, algumas empresas, elas provêm, hoje tudo é como serviço, certo? Então algumas empresas, elas provêm software como serviço. Outras empresas se propõem a fornecer dados como serviço. Outras, informação como serviço, certo? Mas pensa o seguinte, o Ricardo trouxe esse ponto. Qual é a empresa hoje, né, que é capaz de entregar analytics como serviço? Porque dentro dessa cadeia, desse supply chain, o que acontece é o seguinte, eu preciso de uma matéria-prima que são os dados. E esses dados não são só mais os dados que digamos assim, que estão registrados dentro da minha empresa, mas são dados que são registrados em mídias sociais, que são registrados em imagens que a gente publica na rede, coisa do gênero. É um conjunto tão grande de matéria-prima que isso é muito rico, né? Também não se trata de um serviço de, digamos assim, organizar os dados para que eles possam ser usados por uma máquina analítica. Não se trata de preparar só os dados. Não se trata apenas de, uma vez preparados os dados, você encontrar correlações não intuitivas. Se trata ainda, sim, de encontrar os algoritmos que são mais adequados, e isso foi uma frase que o Ricardo trouxe para mim, eu achei sensacional, né? Achar os algoritmos mais adequados para aquele caso de uso, como o Luiz falou, certo? Sem que eu tenha que dispor imediatamente de recursos que eu, por exemplo, o SaaS, nós aqui, podemos prover para o cliente. Toda a infraestrutura que ele precisa, de pessoas, máquina, o software, e a gente pode até usar, a consultoria tem a capacidade hoje de usar qualquer tipo de software analítico, inclusive open source, Python, R, Lua, certo, Ricardo? Então é nessa linha assim, do supply chain, acho que o espectador tem que entender isso, como a gente agrega valor nesse processo. Ricardo, agora para você. O Agile Analytics, para qual indústria que ele é destinado e como ele pode reduzir efetivamente o custo das empresas? A verdade é que a gente tem falado de dados, né? Dados é o grande combustível do Agile Analytics, né? Quando a gente for falar aqui de para quem que serve, todos têm dados e o Ricardo deu uma visão muito interessante agora de como tem que ser essa revolução industrial, tem que ser de uma forma sistemática, todos que têm dados vão ter que ver como se industrializar, né? Então, no final das contas, o Agile Analytics ele vai servir para todas as empresas que queiram transformar os dados, extrair informação analítica. Eu acho que a pergunta muito mais aqui não é para quem, mas é mais a gente pensar como e quando que cada uma das indústrias vai entrar nesse mercado, de que forma que ela vai atuar nesse mercado, né? E o grande objetivo agora do SaaS com esse programa, e a gente falou também aqui já de diversas formas, a gente tem um ambiente sempre ágil, né, que o Ricardo comentou, a gente tem um ambiente flexível e a gente tem um ambiente que seja acessível também, né? Então, os ambientes analíticos eles precisam ser acessíveis. E aí, quando a gente vai para o ambiente acessível, a gente cai em conceitos que se chamam TCO, que é o conceito de Total Cost of Ownership, que nada mais é que é o custo de aquisição mais o custo de suportar um ambiente. Então, vamos lá, a gente vai para uma visão agora que a gente precisa se industrializar, que a gente tem que tomar certos rumos. Como que eu consigo fazer isso? E aí o Cássio comentou, não somos o cliente não é uma fábrica de algoritmos, né? O cliente quer gerar valor, então ele tem que saber aonde ele tem que gerar valor, né? Então, Total Cost of Ownership, o grande objetivo nosso aqui é reduzir ao máximo o que não seja, tirar todos os pesos do cliente e o que não seja de valor para o cliente. Quando a gente fala de Total Cost of Ownership, a gente tem itens muito tangíveis, a gente fala no ambiente, por exemplo, de hardware, de servidores, mas a gente também tem custos intangíveis. Por exemplo, uma instabilidade de ambiente que eu deixo de gerar resultado, ou então o custo de oportunidade de eu não estar utilizando a melhor arquitetura, da melhor infraestrutura, né? A gente vai trabalhar em algumas dimensões, né? Então a gente vai suportar o cliente em termos de infraestrutura, como é que seja a melhor infraestrutura, em termos de arquitetura. E aí também a gente também comentou sobre como que eu consigo ter um processo de governança de tudo isso, para eu realmente tirar valor de uma forma sistemática, essa visão da industrialização. E por fim, também comentamos aqui, o Rui comentou, a questão das pessoas. Então o SaaS também vai suportar, vai apoiar também no desenvolvimento para que as pessoas acompanhem toda essa revolução industrial. Eu gostaria de pegar um ponto aí que o Salama
destacou, que a nossa contribuição vai depender do indústria a indústria, cliente a cliente. Para cada indústria, para cada cliente, o Agile Analytics vai ser mais ou menos aplicável, com mais ou menor intensidade. A quarta revolução industrial está aí e vai se intensificar, mas nós já temos alguns players no mercado que nasceram, cresceram e se estabeleceram já nesse paradigma da quarta revolução industrial. Então, se nós vemos empresas como a Amazon, como o Facebook, como a Alphabet, a Google, enfim, essas empresas, o quanto elas já nasceram agile. Um dado muito curioso, Mila, se nós olharmos no ranking da Forbes, da revista Forbes, as 5 maiores empresas, em termos de valor de mercado, as 5 maiores, todas as 5 são desse mundo, conectado com a quarta revolução industrial. Então, quando você vê a Amazon, a Alphabet, a própria Apple, a Microsoft e o Facebook, essas são as 5 empresas que têm mais valor no mercado nesse ranking. E se você observar o denominador comum entre elas, elas já estão focadas em algoritmos. Elas já trouxeram para si essa característica que nós estamos colocando aqui. Ricardo, você comentou essa redução de TCO, né, que as empresas podem ter com o Agile Analytics. Até quanto essa redução pode chegar? A gente tem feito uma série de estudos, esse não é um estudo que a gente começou agora, a gente tem bases com o time global do SaaS. Em vários casos, a gente conseguiu ter uma redução significativa, chegando até 30%. Tá? Hoje, quando você olha um ecossistema analítico, o SaaS costuma representar, os custos com o SaaS costumam representar 10, 15% desse total. E quando você olha o ambiente analítico, então você tem 85% de outros temas, não necessariamente que estão trazendo resultado. O SaaS, a gente tem ferramentas que geram valor para o negócio, essa é a grande ideia, né? Então, quanto mais a gente conseguir ter esta redução de itens desse ambiente analítico que não são tão direcionados a essa geração de valor e puder focar em investimentos cada vez mais intensos, por exemplo, em ferramentas do SaaS aqui, mais interessante, mais rápido vai ser essa mudança, essa industrialização que cada indústria vai ter, cada empresa vai ter. Ricardo, uma outra questão para você. É possível ter exemplos práticos de como esse modelo pode ajudar uma indústria de banco ou uma indústria de telecomunicações? Primeiro, bancos. Uma boa parte dos bancos já cumpriu uma etapa que nós chamamos de estruturação analítica para diversas áreas, e eu vou destacar aqui uma delas, risco de crédito. Uma boa parte dos bancos está hoje estruturada com plataforma analítica para gerar inteligência em risco de crédito. O banco já consegue, alguns deles até a partir de milhares, são milhares mesmo de variáveis. O banco consegue fazer milhares de modelos, usar ao mesmo tempo centenas desses modelos para gerar escoragem de crédito altamente segmentada, e isto já é, como eu falei, uma realidade para diversos bancos. Pois bem, o desafio agora que nós enxergamos, conversando com os nossos clientes, um desafio que tem pela frente, é justamente a industrialização disto. Por quê? Ter dezenas de milhares de variáveis para gerar modelos, ter milhares de modelos na prateleira, rodar ao mesmo tempo centenas de modelos, se isso for feito de uma maneira manual, de uma forma feita com pouca governança, isso seguramente vai fazer com que, ao longo do tempo, a eficiência, o ganho de escala de toda aquela estruturação analítica venha a diminuir. Logo, o Agile Analytics
pode ser uma contribuição significativa para esse processo, quando todas as etapas, a etapa de preparação de dados, a etapa de realização das modelagens e analíticas, a etapa do deployment, da publicação dos resultados analíticos, automatizar tudo isto com governança permitirá que os bancos, por exemplo, possam fazer ou cumprir seus processos de risco de crédito de uma maneira a girar o estoque de modelos de forma muito mais rápida, segura, replicável e com uma garantia muito, muito significativa de que a acuracidade que, no final das contas, vai gerar os resultados na carteira de crédito daquele banco, a acuracidade vai ser aumentada. Você perguntou também sobre telecom. É outra indústria com um potencial imenso de se beneficiar do Agile Analytics. As telcos, elas têm feito essa jornada de se estruturarem analiticamente e hoje elas, em geral, contam com uma plataforma analítica sendo capaz de realizar processos analíticos. Mas o que acontece é que o analytics gerado na área de CRM, por exemplo, na área de inteligência de cliente, ele é pouco compartilhado com o analytics gerado pela área de crédito, de cobrança, de fraude, de melhoria de redes. O Agile Analytics entra aqui com um potencial imenso, em primeiro lugar, de ajudar as telcos a promover esse compartilhamento de inteligência, de tal maneira que, seja para o modelo atual das telcos, venda de pacotes de serviços de telecomunicações, seja para o modelo que vem por aí, o Cássio ressaltou no início do nosso programa, a entrada do 5G. A entrada do 5G, ela promete ser disruptiva, fazendo com que as telcos cada vez mais invistam no modelo de negócio de monetização, de rentabilização do quê? Dos dados da inteligência. O Agile Analytics tem tudo para propiciar com que essa rentabilização, essa monetização dos dados, através de uma inteligência compartilhada pelas diversas áreas, se torne uma realidade. Então, são dois exemplos que ilustram muito bem, na minha opinião, o potencial que nós temos para agregar para essas duas indústrias. E a gente está falando aqui de grandes indústrias, né? Se eu pensar numa pequena ou média empresa, Ricardo, eu te pergunto isso, esse modelo também é útil para elas? Na verdade, todas as empresas precisam rentabilizar dados agora, né? Então, independente do tamanho, elas vão precisar utilizar e esse modelo vai servir para elas, né? Qual que é uma diferença que eu acho que a gente pode realmente ajudar essas empresas? Empresas menores, talvez elas tenham uma margem de erro, elas têm uma possibilidade de errar menor do que uma empresa maior. Tá? Na medida em que a gente coloca essa mentalidade de ágil, e não é só quando eu falo de ágil, a gente não está falando de implementação ágil, que eu tenho um time ágil, a gente está falando de uma infraestrutura ágil, de pessoas ágeis, de processos ágeis. Então, na medida que a gente coloca e implanta isso dentro das empresas, elas vão conseguir tirar valor de uma forma mais rápida, com uma margem de erro menor. Eu acho que um outro ponto importante é que a gente tem uma mentalidade também, eu não quero ficar SaaS dentro da empresa o tempo todo. O nosso objetivo é criar as capacidades, fazer com que as empresas, e essas empresas precisam criar essas capacidades para andar por si só, né? Então, a grande ideia, eu acho que é isso, é criar essa mentalidade ágil e criar as capacidades dentro das empresas para que elas consigam gerar valor de uma forma bem rápida. Só complementando, além dessa forma de aportar uma capacidade que as pessoas dessa empresa pequena e média tem uma outra barreira que acontece aqui, e não vale só para as pequenas, mas para todas, mas o custo de adoção, o custo de entrada numa prática que ele não está acostumada, que vinha sendo feito de forma artesanal até para as empresas médias e pequenas, é o uso em vez dele ter que ter aquele investimento enorme para poder entrar e ser competitivo com as empresas de maior porte,
é o uso de tecnologias como nuvem, formas de trabalho como squads. Isso tudo a gente está aportando para que essas empresas consigam já chegar num patamar mais alto do que elas esperavam ou chegar em breve. Bom, para encerrar, eu vou fazer uma pergunta até provocativa a vocês, na opinião de vocês, né? Eu quero ouvir uma tendência aí. Qual será a 5ª revolução industrial? O que a gente observa nesse momento, dado que a gente passou pela revolução das máquinas, a revolução elétrica, a revolução computacional e agora a revolução digital propriamente dita, o que deve acontecer é, na medida em que os algoritmos estão se tornando cada vez mais um elemento chave para que as organizações encontrem maneiras de interatuar, não só com seus clientes, mas também com outras entidades, é bem possível que, diante da inteligência artificial, nós tenhamos aí uma constituição de uma revolução que vai se dar no nível de neural networks, redes neurais que vão se estabelecer, entre todas as entidades que participam da sociedade digital como um todo. Então, veja, uma possibilidade extrema aqui. No momento em que uma empresa faz uma oferta para um cliente hoje, esse cliente compra alguma coisa, empresas que produzem produtos correlatos para esse cliente, elas não ficam sabendo disso. Eu que sou o fornecedor, eu sei o meu buying behavior desse cliente aqui, eu sei o porquê que foi relevante para ele a aquisição desse produto ou o uso desse serviço. Mas empresas correlatas não sabem hoje disso. Num processo de inteligência artificial, onde a velocidade com que essas informações vão gravitar nesse ecossistema, como bem disse o Luiz, é possível que seja sensibilizado dentro da cadeia como um todo, dentro de todo o ecossistema, entidades que participariam das vontades e do buying behavior desse cliente. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que vende luva de boxe, vamos dizer assim, né? Eu posso ser uma seguradora que tem o interesse de criar um seguro especificamente, se ele é um lutador de boxe, vai para uma academia e tal, eu posso ter esse interesse em fornecer isso para ele. Ou seja, uma conversa num âmbito de uma neural network que pode acontecer no ecossistema de negócios como um todo muito intensificada. É uma possibilidade. Mas veja, isso é um campo das hipóteses, né? Acho que ninguém aqui é adivinho. Eu acredito que, junto com todo esse processo que o Cássio retratou, esse cenário que o Cássio retratou, virá um desafio que hoje a gente já sente na 4ª Revolução Industrial, mas com a 5ª acontecendo todo esse mundo em rede, com a inteligência artificial, a internet das coisas, o 5G e uma série de outras tecnologias, viabilizando esse mundo em redes com base em dados, vai acontecer o quê? Uma grande ameaça de esgotamento do planeta. Então, essas revoluções que têm propiciado como consumir, e isso vai continuar a acontecer, eu concordo com o Cássio, tem aí ainda mais ondas para nós. Eu acredito que vai fazer parte da 5ª Revolução Industrial uma consciência ou uma necessidade de o quanto nós estamos consumindo do planeta e o quanto isso precisa ser organizado e administrado para que não haja um esgotamento. E aí, novamente, inteligência analítica fará toda a diferença. Porque, como nós sabemos, já foi mencionado aqui, quando você tem basicamente 3 etapas de inteligência analítica: a descritiva, a preditiva e a prescritiva. Eu vejo o mundo da 5ª Revolução Industrial inundado de inteligência prescritiva, porque nós vamos efetivamente ter alvos muito claros do quanto nós vamos, por exemplo, poder consumir da água, da poluição do ar, da energia, do alimento, dos diversos recursos naturais, e isso vai ter que ser muito bem administrado, e aí o prescritivo é extremamente importante nisso, para que efetivamente os recursos não se esgotem. Bom, quero agradecer a vocês pela participação, a gente teve muita informação bacana aqui,
e agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesse programa, mais um SAS Mais. Até a próxima.